A paz do Senhor, pessoal! E o tema de hoje é sobre depressão. Isso mesmo. Então vamos falar um pouquinho sobre depressão. Eu tenho reparado, assim, ultimamente, algumas conversas que a gente tem tido, e eu percebi que alguns irmãos, eles colocam esse problema de depressão, encaixam em duas situações. A primeira situação, eles olham para a depressão como se a depressão fosse um demônio, o nome de um demônio. Eu falei, calma, olham para o problema depressão como encaixando em duas situações. A primeira. Primeira, dizem que depressão é um demônio, né? Sim, Possui a pessoa. Exato. É o que fala. É o que falam. E no segundo caso, como um caso clínico. E acaba por aí. É o que mais a gente ouve falar. Aí eu fui estudando, né? Nesse caso clínico, existem também duas situações. O externo, que é as situações que acontecem à sua volta ou à volta da pessoa, que fazem a pessoa ter essa depressão, e coisas internas que acontecem com a pessoa, que nem um caso de pós-parto. Tem interno, a depressão pós-parto. E é interno e a pessoa fica com depressão pós-parto. Entendeu? Tem mais. Agora o que eu achei interessante, hein? Como que pode? A pessoa chega e chama a depressão de demônio. Eu gostaria de entender isso aí. Vocês que acham que é isso aí, por favor me expliquem, porque realmente eu fui pesquisar, fui estudar em alguns sites, inclusive um dos sites é da CPAD, que é onde saem as revistas de escola dominical para as igrejas dar a escola dominical, os ensinamentos, e não consegui encontrar isso daí. Na verdade, o cristão tem um sério problema de achar que toda doença psicológica é do capeta. Gente, não é. Entendeu? Eu estudei um pouquinho de depressão e psicologia, nada a ver com capeta, gente. Não confunde opressão com depressão. Opressão maligna é uma coisa, depressão é outra. O problema do cristão é que tudo é do capeta. A depressão é do capeta, ser bipolar é do capeta, ter Esquizofrenia é do capeta, ter raiva é do capeta, ter doença física é do capeta. Gente, tudo é do capeta. Depressão não é do capeta. Então, já deixei isso bem claro aqui. Porque se tudo fosse, se a pessoa que fugindo um pouquinho do tema, mas que também tem a ver com o psicológico, se a pessoa ser louca, entre aspas, né, os esquizofrênicos, Esquizofrênico, na verdade, né? Se fosse coisa demoníaca, então por que a palavra de Deus fala que nem os loucos, se referindo a esse tipo de pessoas que sofrem de problemas mentais, se fosse coisa demoníaca, por que a palavra de Deus fala que nem os loucos errarão no caminho dos céus? É meio pra você ver, porque Deus não deixaria algo demoníaco entrar no céu. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, são certos comentários que a gente ouve que ficam meio sem sentido. Entendeu? Eu acho que está faltando ao povo cristão, assim como eu, todo o povo cristão, não estou livrando ninguém, inclusive eu, estudar mais a palavra, entender mais o significado das coisas. Não pegar um versículo bíblico ou uma coisa que alguém te falou e acreditar 100% naquilo. Porque se você não estuda a Bíblia, se você não lê a Bíblia, se você não usa recursos para você entender a Bíblia, oração, jejum, consagração, livros, porque a palavra de Deus fala que toda a escritura bem inspirada é boa. Então, quer dizer, você tem que ter ali um grande estudo da palavra de Deus, porque senão você come qualquer coisa. Né? Se você não sabe, se você não tem nenhuma orientação, você vai comer qualquer coisa. Tudo que falar, você acredita. Isso é exatamente. Essas coisas que as pessoas colocam na cabeça é do que elas vinham vindo, né? Depressão é coisa do capeta, esquizofrenia é coisa do capeta. Gente, essas doenças psicológicas nada mais são, principalmente esquizofrenia, nada mais é que um distúrbio mental. A pessoa não está possuída porque ela tem uma esquizofrenia, ou a pessoa não está possuída porque ela tem uma depressão. Como ela disse, a depressão ela vem de fatos que acontecem na vida da pessoa que causam essa depressão, entendeu? E a depressão,
ela tem 3 estágios. Então, é uma doença. Não é uma coisa, não é um demônio que se apossou da pessoa. É uma coisa que tem que saber diferenciar. Por isso que às vezes tem muita gente depressiva dentro da igreja e os irmãos não sabem lidar com a pessoa. Acha que a pessoa é louca, acha que a pessoa está endemoniada, acha que a pessoa deu brecha com o inimigo. Acha que a pessoa tá com capeta na mente. Não é. Não. Às vezes acha que a pessoa tá naquela situação porque ela não quer sair daquela situação, é porque ela quer estar assim, é porque ela não ouve o que Deus fala com ela. Gente, depressão é uma coisa muito séria. A pessoa quando tá na depressão aguda, que chama o 3º estágio da depressão, para ela sair daquilo ali só com tratamento e muita oração. Porque, gente, a depressão, o final dela é morte. Esse assunto não é brincadeira, é uma coisa muito séria. A depressão pode levar à loucura? Pode. Tem gente que começa com depressão e termina com esquizofrenia. Isso aí é natural, acontece. Agora, dizer que a pessoa está possuída, gente, aí já é demais. Eu vou mostrar pra vocês 5 personagens da Bíblia. Por exemplo, Elias. Vocês não viram ninguém chegar em Elias e sai, capeta, que você está possuído porque você está dentro da caverna chorando e desejando a morte. Vocês não veem isso. Mas teve uma causa para ele entrar ali, para ter esse tipo de depressão, porque há vários tipos de depressão, vários. Não é só a depressão de coisas externas e coisas internas, tem muito mais do que isso. Que nem no caso de Elias. Elias, o principal, como é que fala, estopim de Elias ficar com depressão foi o medo. Mas como um homem tão forte, ele orava, caía fogo do céu e comia lá o que ele colocou no altar, bebeu toda a água, e ele ficou lá esculhambando os adoradores de Baal, o Deus dele estava dormindo, não sei o quê. A ousadia dele, tão ousado, aí de repente, o que aconteceu com a ousadia dele? Por causa de uma mulher chamada Jezabel. Ele temeu. Ele ficou com desânimo, ele ficou cansado, ele ficou decepcionado, achando que ele era o único profeta que tinha na terra, que não tinha mais ninguém, que Deus tinha abandonado os profetas, e ficou com aquele medo e ficou para dentro de uma caverna. E desejou a morte. Isso o quê? É depressão. Você tá tão triste que ele não tinha, como fala, força para prosseguir, ele não tinha força para se alimentar, ele não tinha mais força para buscar. Isso é tudo sintomas de depressão. E ali ele, isso. Ali ele começou a pedir a Deus a morte, que ele chegou àquele estágio que você falou, ao ponto de pedir a morte, de querer morrer, não querer mais existir. Mas ali Deus foi mostrando para ele o contrário, Deus foi mostrando para ele o real propósito que ele tinha na vida de Elias. Foi mostrando para ele que ele não precisa temer, que Deus é mais forte que qualquer pessoa, Deus é mais forte que qualquer exército. Aí Deus foi revelando para ele os seus projetos, seus planos. E foi ali dando força, conforto a Elias. Ele mandou o anjo levar comida para Elias, para que Elias comesse, para que Elias se revigurasse as suas forças e continuasse a caminhada, porque Deus ainda tinha algo a mais para fazer na vida de Elias. E quantas vezes nós não estamos assim? Quantas vezes nós não entramos nesse caso de depressão? A gente não precisa entrar numa depressão que precisa tomar remédio. Tem vários estágios. Às vezes a gente pode se encontrar numa depressão de Elias, que quer desistir, que não quer continuar, quer fugir. Desânimo, você não sente vontade de fazer nada. Isso aí é um começo de uma depressão. Exatamente. Nesse caso, você não viu ninguém expulsar demônio nenhum da vida de Elias, porque ele não estava possuído. Isso foi o medo que ele teve, a decepção que ele teve. E isso fez ele sentir essa depressão. Entendeu? Temos também o caso de Jó. Alguém viu alguém chegar a orar para que Deus repreendesse os demônios de Jó, porque Jó estava endemoniado, porque estava depressivo? Aí você me pergunta, onde que Jó estava depressivo? No dia que ele falou que mais valia ele não ter nascido. Aí ele também desejou a morte. Ele não queria ter nascido para passar por aquilo que ele estava passando. Porque o Deus, ele permitiu que o inimigo tirasse tudo da vida dele. Tirou os filhos, tirou todas as fazendas, tirou toda a riqueza, tirou a saúde e ele ficou doente. Entendeu? Isso causou nele também uma depressão. Que ela não sabe o que é. Olha, Yuki, tu sabe por quê? E eu acho que essa depressão é um tipo de depressão que muitas vezes, nós mesmos, muitas vezes a gente cai nessa depressão. Mas como assim a gente cai nessa depressão? Por que que Jó entrou nessa depressão? Porque a princípio ele não entendeu o que estava acontecendo na sua vida.
Ele tinha uma vida abençoada. Por quê que tudo acabou? Por que toda a sua fazenda acabou? Por que seus filhos morreram? Por que Deus estava permitindo aquilo acontecer? Tanto que você, se você for pegar a Bíblia e se você for ler os versículos e os capítulos do livro de Jó, você vai entender quantas e quantas perguntas Jó fez a Deus para que poder entender o que estava acontecendo na vida dele. E esse não entendimento, essa má interpretação do que estava acontecendo com ele, levou Jó a entrar em depressão. Aí que Deus foi mostrando para Jó o que era o plano de Deus para a vida de Jó. Aí que Jó começou a se levantar. Aí que Jó começou a revigorar suas forças. Mas até então, Jó não estava sabendo. E quantas vezes a gente passa por lutas, provas, situações que a gente se pergunta, por que, Senhor? E fica deprimido, fica depressivo e não entende o que Deus está fazendo na nossa vida, é igual a Jó. E não é demônio nenhum que está na sua vida. Aí temos também o caso de Moisés. Mas Moisés também entrou em depressão? Entrou. Quantas vezes Moisés não pediu para Deus levar ele? Porque ele não queria mais aquele povo. Não queria mais liderar aquele povo. O caso de Moisés foi o quê? Falta de confiança. Porque ele teve momentos que ele achou que Deus não ia suprir. E também o peso do seu cargo. Ele fazia tudo sozinho, gente. Aí o que Deus fez? Deus tocou no coração do sogro dele para que dividisse as funções, tirar um pouco do peso. E mostrou para ele que Deus, ele é provedor. Né? Que a pessoa não precisa se preocupar. Quantas vezes a gente também não se encontra nesse caso de Moisés? Achando que Deus não vai fazer e fica deprimido, fica chorando à toa. A falta da confiança em Deus, a falta de acreditar que Deus pode resolver ou suprir alguma necessidade, isso traz também uma certa depressão, né? Porque se você não confia em Deus, vai confiar em quem? Exatamente. Vai causar depressão. Vai causar depressão. Então, olha que quantas coisas diferentes que eu tenho certeza que você nem nunca pensou nisso aí. É o caso de Jonas. Tá. Jonas que fugiu. Aí você pensa, mas Jonas ficou deprimido, ficou com depressão? Claro! Ele foi outro que desejou a morte. Então, claro que sentiu depressão, mas sim, ele sentiu depressão por um motivo egoísta. Porque ele não queria que o povo de Nínive se convertesse. Porque ele achava na sua concepção, por eles serem um povo mau, que não deveriam se converter. Não teriam esse direito, talvez. Aí ele ficou revoltado. Isso aí foi o estupim da vida de Jonas, dele entrar em depressão. Só que Deus quis mostrar para Jonas, assim como Jonas teve piedade de um vegetal que cresceu e fez ali sombra para ele, uma bobureira, Deus sentiu compaixão de Nínive. E Nínive se converteu com a pregação de Jonas. Já entenderam esse negócio? Mas Jonas não queria entender. Aí Deus teve que mostrar para ele através de uma bobureira. Se ele teve piedade de um vegetal, por que Deus não pode ter piedade de um povo? Aí Deus teve que mostrar para Jonas entender e para Jonas sair daquela depressão egoísta dele. Também existe isso. Muitas vezes Deus faz coisas na sua vida que você não entende e você fica revoltado. E às vezes com um sentimento egoísta, porque você não consegue entender. Por que Deus abençoa fulano? Fulano não merece. Fulano faz isso, fulano faz aquilo outro, fulano é errado. Por que ele merece ou não? E às vezes você entra em depressão, porque você acha que você é mais merecedor que fulano, mas fulano está recebendo você não. E isso acontece. É outro estupim para depressão. E tem outro tipo de depressão, a depressão de Davi, por exemplo. Tem outro. Uai, mas depressão, mas Davi ficou com depressão, ô irmãzinha? Ficou! Uai, só que o estupim dele, aqui foi um caso muito interessante. Deus permitiu que ele ficasse com depressão. Cala a boca, você viu? Deus permitiu que ele ficasse com depressão porque Davi pecou. Davi colocou um amigo na frente da guerra para morrer e pegar a mulher dele. Entendeu? E Davi não queria assumir o seu erro. Aí Deus permitiu ele ficar com depressão para ele assumir que ele errou. Para que pudesse ter ali a cura e o perdão.
Aí ele ficou naquela depressão e que o filho morreu e rasgou as roupas e não sei o que, aquele chororô todo, aquela coisa toda, e choramingava e dos seus erros e que os seus ossos... Ele ficou tão depressivo, ficou tão depressivo que isso afetou seu organismo, afetou seu corpo. Era demônio? Não era. Era o peso do pecado que causou essa depressão, da culpa. Aí Deus teve que usar desse estopim para curá-lo. E para que ele realmente se arrependesse do mal que fez. E temos o último caso, que é para acabar com essa história de que coisa de depressão é do capeta. Jesus. Agora What? Agora vocês me respondem. Jesus, quando estava lá orando com seus discípulos, que ele pediu para eles orarem, por quê? O que Jesus falou para Pedro e a João? Porque eu estou profundamente triste. Se vocês lerem o capítulo todo, vocês vão ver a tristeza que Jesus estava. Então não vem me falar que isso é coisa do capeta não, tá? Eu acho que está precisando nas igrejas mais de entendimento do que é depressão e ajudar os irmãos que estão nessa situação. Porque olha, alguns sintomas de depressão é pessimismo, dificuldade de tomar decisões, dificuldade para começar a fazer suas tarefas, irritabilidade, impaciência, inquietação, achar que não vale a pena viver, chorar à toa, dificuldade para chorar também, e dificuldade para comer, sensação que nunca vai melhorar, dificuldade para terminar as coisas, sentimento de pena de si mesmo, persistência de pensamentos negativos, queixas frequentes, sentimento de culpa injustificáveis, que mais? Boca ressecada, constipação, perda de peso e apetite, insônia, perda do desejo sexual. São alguns dos sintomas que tem. E, por favor, vocês entendam que há vários tipos de depressão. Uma causa aqui, resumindo essas características todas, isso vem começando pela baixa autoestima. A partir do momento que você tem uma autoestima abalado, isso, qualquer situação que ocorre de dificuldade na sua vida, que você se depara com uma situação difícil, automaticamente isso já vai te afetar. Porque você vai achar que não tem a capacidade não tem capacidade de enfrentar aquela situação. Então aí começa a entrar a depressão, beleza? Então, isso aí. Eu acho que a igreja deve começar a observar melhor essas situações. E estudar mais. Porque senão vai acontecer ter um irmão depressivo dentro da igreja e vocês... Vai querer expulsar o demônio. De doença. E o caso da tristeza de Jesus, da depressão de Jesus, é totalmente diferente dos outros casos que eu mostrei. Não vai confundir as coisas, certo? Pode pegar a Bíblia e ler e pedir orientação a Deus. Pra você não achar que eu tô falando que Jesus era igual aos outros, tá bom? Pelo amor de Deus, cada situação é uma situação. Afinal de contas, Jesus sabia o dia e a hora que ele ia morrer. Então, gente, aí você vê a situação dele. É uma situação diferente. Exatamente. Beleza? Beleza? Então é isso, galera. Bora lá nesse Se você gostou desse... Se você gostou desse vídeo, não sai daí sem se dar aquele joinha. E se inscrever. Se inscreva também no canal. Se você quiser um papo mais próximo aqui das pessoas, você vai lá no Facebook, na nossa fanpage Chamadas para Missão. Curte lá, beleza? Isso aí. Então até o próximo vídeo. E tchau!